Graça e paz, amados irmãos, meu nome é Dilma Rodrigues, fazemos parte da membresia dessa igreja desde 2002 e estamos aqui na 28ª semana do nosso devocional. E o nosso tema de hoje é sobre a carta aos Gálatas. Especificamente, o nosso tema vai ser a justificação pela fé em Jesus Cristo. E o nosso texto base se encontra em Gálatas 2,16, que nós iremos ler agora com os irmãos. Vou botar aqui mais para pertinho. Diz o seguinte: sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isso é o que nos fala a palavra do Senhor. E Paulo justamente escreveu essa carta aos Gálatas porque a igreja estava enfrentando os judaizantes. E que seriam os judaizantes? Um grupo que insistia em que os cristãos gentios cumprissem as exigências da lei mosaica. Então essa carta foi dura, uma dura repreensão de Paulo a estas distorções do Evangelho da Graça, que se apresentava de duas formas. Primeiro, a primeira distorção era que o Evangelho ensinava que a obediência à lei, misturada com a fé, era a base da justificação do pecador. E a segunda distorção que havia era que o crente justificado, ele precisava ainda guardar a lei. Então, em sua argumentação, Paulo reafirma primeiramente a sua autoridade que tinha como apóstolo, porque aparentemente ela haveria sido subestimada pelos falsos mestres, e em amor, mas de forma decisiva, concisa e veemente, ele precisava mostrar aos seus filhinhos da fé que nenhum pecador jamais recebeu a vida eterna com base em obras, em ações. Além disso, todo que vive segundo a confiança das suas próprias obras é maldito, porque ninguém pode obedecer à lei à risca. E a gente vai ver isso justamente em Gálatas 3,10, que diz o seguinte: 3,10: porque todos quanto são das obras da lei estão sobre a maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Ou seja, se fizermos dessa forma, se tentarmos, querer cumprir a lei, a gente vai estar invalidando as boas novas da salvação. Porque o único que foi capaz de cumprir cabalmente a lei foi Cristo. E a gente vê isso também aqui em Gálatas 4 e 5, que diz o seguinte: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, gente, qual é essa verdade do Evangelho que Paulo não mede esforços nessa carta para esclarecer aos irmãos lá em Gálatas e a gente também, para saber defender a nossa fé? É que eu e você só temos uma maneira de sermos justificados diante de Deus, que é por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Ele é a única resposta adequada ao Evangelho. Então a gente também vai ver que em Cristo, ele fez propiciação por nós. Nós não teríamos como pagar os nossos pecados, seja futuros, presentes ou mesmo passados. E Cristo fez isso uma vez por todas e fez definitivamente uma vez por nós na cruz. E é por isso, através da fé nesse sacrifício e no plano da salvação de Jesus, é que a gente pode ser justificados. Porque ele foi o único que, como eu já falei anteriormente, cabalmente cumpriu a lei. E para que serve a lei, então? Você poderia nos falar. Então, para que o Antigo Testamento? Porque toda a Escritura serve para nos orientar, nos educar. E não é de forma diferente o Antigo Testamento. Ele serve efetivamente para
nos mostrar, nos apontar o nosso pecado, porque a lei nos mostra em que a gente está errando, e a necessidade urgente que temos da redenção oferecida por Jesus, para que nós pudéssemos ser novas criaturas, para vivermos em novidade de vida, conforme diz 2 Coríntios 5,17, que vamos estar lendo com os irmãos também agora, que diz o seguinte: portanto, se algum homem está em Cristo e é nova criatura, as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. E é isso, quando nós somos justificados, a gente recebe Jesus, a gente se torna uma nova criatura, nós temos um novo nascimento. E outra coisa que eu queria falar ainda acerca da justificação, que a gente pegou até no livro no qual a gente está estudando no momento, ele fala que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. É como se fosse Deus agindo como nosso juiz, declarando que aquele indivíduo ali, ou a minha vida e a sua vida, é justa perante ele. Então, você e eu não precisamos mais pagar nossa penalidade por nossos pecados, conforme diz Romanos 8:1, que diz assim, que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Jesus Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. E foi isso que Jesus fez. Aí você pode me dizer, então eu uma vez salvo, uma vez justificado, eu não vou mais perder a minha salvação? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo também explica nessa epístola que não só a justificação vem pela fé, mas a santificação também. Então precisamos buscar a santificação. Não é, uma vez eu fui justificado que eu vou ficar incorrendo em meus pecados. Não é assim que a palavra nos diz. A palavra nos diz que as obras só podem ser realmente boas quando são realizadas no poder do Espírito Santo, dado àqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo, conforme Gálatas 6:7, que diz o seguinte: na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça à direita e à esquerda. Então a gente vê que a gente só pode, e no 10 também fala, me perdoe-me, como tristes, como alegres, como pobres, mas... Perdão, gente, eu estava lendo em Coríntios, desculpa aí. Eu marquei a Bíblia aqui e continuei lendo sem me dar conta aqui do versículo, desculpe-me. Então, vamos lá, Gálatas 6:7 diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. E no 10 diz, por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Então, assim, a gente precisa, quando somos justificados, salvos, a gente precisa buscar a santidade. E a santidade, ela faz o quê? Faz com que a gente possa realizar obras, mas não para que nós possamos ser salvos. Como a gente já viu, a gente não tem essa condição de praticá-las. Mas pelo poder do Espírito Santo, depositando nossa fé em Jesus, a gente faz o bem àqueles a quem está próximo da gente, né? Não só os próximos, mas principalmente aos domésticos da fé, como fala a palavra. Ou seja, para termos uma vida na presença do Senhor, a gente precisa andar no Espírito, como diz Gálatas 5, o 16, eu vou ler aqui também, que diz assim: isso vos digo, andei no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. E no 25 ele ainda diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Para que a gente precisa andar no Espírito, para que a gente possa justamente, né, conseguir essa vida
galgar essa vida de graça todos os dias e a gente ir santificando dia após dia. Precisamos ser guiados também pelo Espírito. Gálatas 5,18 nos fala também sobre isso. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ou seja, precisamos também produzir o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. E semear também no Espírito, conforme Gálatas 6:8, pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amados, concretamente o que nos fala essa carta é justamente isso. Ela está mostrando que nós não precisamos, aliás, fazer obras para sermos justificados, mas para que a gente possa executar boas obras depois da nossa justificação, é preciso que a gente busque o Espírito, que a gente busque conhecer a palavra do Senhor, que a gente busque se aproximar de Deus, que possamos crescer em graça e conhecimento desse nosso Deus. Porque, concretamente, a fé que opera em amor, conforme Gálatas 5:6, que diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem... Porque 5:6, não é isso? Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas a fé que opera pelo amor. Então, correis bem, pois quem vos impediu para que não obedecestes à verdade? Então, amados, se a gente ama, se a gente tem o fruto do Espírito, se a gente foi preparado depois da salvação, para que a gente pratique boas obras, uma delas é a gente expressar o amor, né, uns pelos outros, pela nossa família, especialmente os da família da fé, como fala, não é, o que nós lemos aqui na palavra, e que assim possamos galgar todos os dias a nossa vida de comunhão, de santificação com o nosso Deus. E que a base, que a gente procure justamente, né, conhecer mais a base da nossa fé. Tanto é que eu perguntei aos meninos se podiam indicar. Eu vou indicar esse livro aqui para vocês, que fala Bases da Fé Cristã, que ao ler a palavra a gente também se auxilie de uma ajuda, porque nos ajuda bastante a gente entender essa situação. Muitos não entendem, acham que uma vez salvo não perde a salvação e que ficam agindo de forma diferente. E não é isso que nos diz a palavra. A gente não precisa fazer realmente nada, nenhuma obra, porque dessa forma a gente não vai alcançar a salvação. Foi através daquele sacrifício da cruz, por mim e por você, que deu a sua vida, porque só Ele foi possível fazer isso, como um cordeiro que não tinha pecado. Então foi por isso que nós alcançamos a graça e a justificação. Mas a gente precisa também trilhar um caminho de santificação até chegarmos à vida eterna, amém? Então eu queria agradecer aos irmãos, convidá-los mais uma vez para estar continuamente acompanhando as devocionais, que a cada semana vai estar sendo um novo tema. Então que os irmãos possam estar se dedicando a fazer isso, acompanhem-nos em todas essas semanas, né? E não deixem de vir à igreja, né? Também que nós possamos estar aprendendo aqui do Senhor, porque é aqui o lugar da gente aprender também do Senhor, amém? Eu gostaria de encerrar minha participação por alguns pedidos de oração, que vocês também pudessem estar marcando aí na agenda de vocês, esses pedidos, para que a gente possa se fortalecer, como diz a palavra, que a gente possa estar continuamente orando uns pelos outros, amém? Para que sejamos fortes. O meu primeiro pedido de oração seria pelas nossas famílias, pela salvação daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que tenham essa oportunidade de serem justificados pelo amor de Deus, né, e pelo sacrifício de Jesus, pela nossa saúde, pela proteção,
pela provisão dos nossos lares, né? Também, o nosso segundo pedido é pela nossa igreja, pela liderança, pelos membros, pelos congregados, pelos departamentos, pelos projetos e, enfim, pela realização da obra do Senhor aqui na terra, né? Que a gente possa se congregar e se ajudar para que os projetos que Deus tem sonhado, a gente possa se realizar através de cada um de nós que se dispor. E, por último, meu pedido de oração é pela nossa pátria, né? Que Deus tenha misericórdia, que os planos dele, né, que os planos do nosso inimigo sejam frustrados e oriente os nossos legisladores em favor do seu povo, né? Porque, infelizmente, a gente tem visto muitas coisas que tentam tirar, né, a palavra do Senhor até agora de ser lida. Então, e começa pelos os lugares públicos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, amém? Pai querido, Deus amado, louvado, exaltado e engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome. Quero render-te graças, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, Senhor, porque tu nos alcançou, Pai. Quero agora te pedir pela minha família, Senhor. Tu sabes que muitos ainda, Senhor, ainda não te confessarão como Senhor e Salvador, Pai. E eu te suplico, não só pela minha, mas todos os irmãos que estão me ouvindo, que também têm esse mesmo sentimento, Senhor, de querer que possamos estar todos, Senhor, desfrutando de vida eterna junto a Ti, Paizinho. Que o Senhor possa, pela Tua infinita bondade, misericórdia e soberania, Senhor, alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, quero Te agradecer pela saúde, pela provisão, pela proteção, Senhor, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. E quero ainda te suplicar, Senhor, por aqueles que não têm, Senhor, hoje o alimento do seu dia, Senhor, que haja provisão nos seus lares, em nome de Jesus. Deus amado, meu segundo pedido a Ti, Pai, é pela nossa igreja, pelo corpo de Cristo, na verdade, Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajude, Senhor, dê direção aos nossos líderes, Senhor, para que possamos, Senhor, cada dia mais continuar conhecendo mais de Ti, Senhor, e aprendendo mais de Ti, tendo um relacionamento real e verdadeiro contigo, Senhor. Paizinho querido, abençoa cada evento, cada projeto que o Senhor tem sonhado para que nós possamos realizar, Senhor. Nos dá da Tua graça e também da Tua orientação, Espírito Santo, para que nós possamos fazer o que Te apraz, Senhor. Também ainda quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, pelo nosso país, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos governantes, dos legisladores, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque leis estão sendo feitas, Senhor, contrárias à Tua palavra. Que o Senhor frustre esses planos do inimigo, Senhor, na nossa pátria e, enfim, Senhor, no mundo. Eu sei que o mundo jaz no maligno, Pai, mas a Tua palavra diz que a gente continue orando. Em nome de Jesus eu te peço, tem misericórdia, Pai. Queremos Te render graças por esse dia, por essa rica oportunidade que tivemos, Senhor, e Te agradecer com ações de graças em nome de Jesus Cristo, a quem Te oramos. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos.